Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e também está comigo a Carol Freitas. Mais uma edição chegando na parceria de KTO.com, No The Odds e também Trilegal. Apoiar o futebol feminino é Trilegal. E hoje, Carol Freitas, nós estamos em uma nova versão, com um estúdio novo. Para a gente falar especialmente dessa retomada do futebol feminino, a gente já tem falado sobre isso aqui no Resenha das Gurias, depois de toda essa tragédia. Claro que ainda seguem os efeitos também da maior tragédia climática aqui do Rio Grande do Sul, mas o futebol feminino também está voltando. Para nossa alegria, né? Já estamos tendo, né, alguns jogos. Tivemos as gurias do Juventude em campo, as gurias do Inter em campo também pelo Brasileirão Sub-20, seleção brasileira. Então as coisas estão voltando aos poucos também, né? Ao normal, entre aspas. E a gente volta com um estúdio novo, tudo novo, coisa mais chique do mundo. Para falar um pouquinho sobre essa retomada, como foi também para as equipes, né? Já abordamos esse assunto no último episódio com o César, dirigente do Inter, e a Karina, dirigente do Grêmio. E agora vamos continuar falando também sobre como foi o impacto também da enchente, né? E o que as gurias esperam, projetam para essa retomada da competição. Bom, e a gente vai falar agora com quem vai estar diretamente também no campo, dentro das quatro linhas, e também quem ajudou muito nesse período. Nosso bate-papo hoje é com a Roberta, lateral das Gurias Coloradas. E, Roberto, acho que antes de falar da questão do campo, né, dessa volta especialmente para o jogo de domingo, mas como é que foi para ti também, né, que já está aqui no Rio Grande do Sul há algum tempo, mas de viver tudo isso, né, de especialmente vocês estiveram na linha de frente para ajudar também quem mais estava precisando nesse momento da enchente aqui no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao Resenha. Obrigado, boa tarde, meninas. É um prazer, né, estar aqui com vocês hoje. É um momento difícil, né? Como você comentou, as coisas assim melhoraram aqui no estado, aqui em Porto Alegre, porém ainda tem muita coisa pela frente, né? As pessoas que não estão vivenciando, que não estão aqui, não fazem dimensão, né? Não tem noção do que está acontecendo e o que vem pela frente ainda. Então, foi um período, né? A gente ficou nesse tempo aqui em Porto Alegre, com as coisas acontecendo, e aí você acaba também ficando numa situação, graças a Deus, onde eu moro aqui, onde nós treinamos no SESC, não foi afetado, graças a Deus. Mas assim, você fica numa situação que você quer ajudar de alguma maneira, de alguma forma, e eu, como as meninas também, o clube, nós fizemos algumas ações para tentar ajudar de alguma forma, né, de nem que fosse carregar um alimento, de carregar um cobertor, ou de dar um abraço, né, como aconteceu em pessoas. Então, foi um momento bem difícil, bem complicado, porque eu falo por mim, né, tiveram muitos dias que eu cheguei em casa e eu tenho uma cama, eu tenho uma casa, e você se deparar com toda a realidade que a gente acabou encontrando por alguns momentos, né, você vê pessoas que não conseguiram nem pegar o seu chinelo de casa, né? Tiveram que sair simplesmente só com a roupa do corpo e não sabem quando que vão voltar, perderam tudo, pessoas chorando que você nem sabia o que falava também, né? Só, né, tentando dar força que vai ficar tudo bem, mas que você sabe que naquele momento não estava tudo bem, que vai demorar muito tempo ainda para ficar tudo bem. Então, é um momento, né, tá sendo um momento bem difícil, um momento que não tem como você não se envolver com tudo isso. E também, né, os meus familiares, as pessoas que me acompanham, né, a preocupação, né, até que eu consegui deixar todo mundo calmo e falar que, né, eu tô bem, tô num lugar seguro. E tentar, o que eu pude também mobilizar, eu consegui de pessoas fora aqui de Porto Alegre, né, de São Paulo, as meninas, né, jogadoras que eu conheço, meninas que eu tenho amizade, as meninas mandando mensagem, perguntando se estava tudo bem, o que elas poderiam fazer para ajudar de longe. Então, eu tentei organizar algumas coisas também de ajudas. Muitas pessoas, né, as meninas do futebol feminino, né, várias meninas fizeram ações aí com os times também de mandar alimentos, enfim, qualquer coisa para cá, através também de ajuda financeira. Então, assim, foi um momento que a gente tentou, de alguma maneira, ajudar naquilo que a gente tinha em mãos, porque a situação, assim, muito triste, mas que eu tenho certeza que o Estado vai se reerguer e que isso tudo vai servir também de aprendizagem para que a gente possa valorizar muito mais as coisas que nós temos. E como é que foi também para vocês, Roberta,
conciliar, né? A gente conversou com o César na semana passada e ele disse que vocês não chegaram a ficar, assim, um período sem fazer nenhum tipo de atividade, né? Que mesmo ali no Forte da Enchente vocês estavam realizando atividades na academia, pelo menos, ou no campo 2 do Sesc. Como é que era para vocês também saber separar, entre aspas, né? E focar naquele momento, sabendo, convivendo com as pessoas, vendo elas ali, com todos os serviços sociais que vocês fizeram e a gente acompanhou também pelas redes sociais? Carol, vou ser bem sincera com você, né? Falando de mim, era muito difícil você focar ali. Óbvio que né, eu defendo a camisa do Internacional, então, assim, os treinos continuaram de uma maneira, né? O pessoal conseguiu, com que nós tínhamos, né? Dar as melhores condições para que nós não parássemos nenhum dia de treinamento e que pudéssemos fazer alguma atividade dentro do que nós tínhamos. Mas, assim, foi muito difícil com tudo que estava acontecendo, tentando conciliar o treinamento e aí a parte que nós tínhamos, né? Eu falo por minha parte que eu tinha ali, tentei ajudar de alguma maneira em algum abrigo ou com algum lugar, tentar ajudar de alguma maneira, porque era o que nós tínhamos para fazer naquele momento, mas assim, foi muito difícil, eu falo por mim, foi muito assim, os dias ali foram muito complicados de treinamento e muitas vezes eu estava com a cabeça que eu queria estar em algum abrigo, queria estar em algum lugar podendo ajudar, mas eu também sei que é o meu trabalho, né, o Inter dentro das condições ali que eles encontraram naquele momento, a gente precisava ter os treinos, mas assim, foi muito difícil mesmo. Eu nem consigo, acho que, trazer em palavras assim, o sentimento que eu estava, de muita tristeza, de muita angústia de ver as pessoas naquela situação, né? Que como eu fui ajudar nos abrigos em alguns lugares, então você acaba se deparando realmente com a realidade do que estava acontecendo, né? Então foram bem difíceis os dias. Como eu falei, por mais que as coisas agora, né, a água, né, tá baixando, graças a Deus, muitas coisas já estão com acesso, mas ainda tem muita coisa a ser feita pela frente. Mas foram dias bem difíceis, assim, Carol, bem difíceis mesmo. Eu falo e eu tenho certeza que o grupo todo também, porque não tem como você não se comover com tudo que estava acontecendo e como né, a gente teve os treinos no Sesc, pessoas, né, ali abrigadas, então você acabava vendo toda aquela realidade ali também. Mas a gente tentou conciliar da melhor maneira, eu tentei ajudar da maneira como eu podia naquele momento, sabe? Roberta, até aproveitando tudo isso que você relatou, né, essa experiência também, como é que se prepara agora justamente para essa retomada do Campeonato Brasileiro? E até falando em termos de cenário do Inter, porque o Inter também precisa dessa recuperação, né, em termos de tabela de classificação, está na zona do rebaixamento. Claro que vocês sabem também do tamanho da responsabilidade, mas como é que fica agora essa questão da preparação, até porque não tem como esquecer do que está acontecendo, né, de desfocar dessa situação, mas ao mesmo tempo, né, vocês têm essa missão de também tirar o time da zona de rebaixamento e buscar algo melhor também nesse Campeonato Brasileiro. Valéria, eu tento olhar hoje o Rio Grande do Sul é mais um dos motivos, né? O motivo, digamos que o principal para eu entrar dentro de campo hoje, correr pela camisa do Internacional, que representam o estado, por representar essas pessoas, porque eu sei o quanto que essas pessoas amam a camisa do Internacional, muitos, né, colorados aqui no estado, e eu sei que um jogo nosso, uma vitória nossa pode trazer alegria para muitas pessoas que talvez estão há muitos dias sem nenhum dia de alegria. E eu acho que é levar essa força toda desse povo nessa situação, levar para dentro de campo, para tirar também o time dessa situação. A gente sabe que vão ser muitos jogos em poucos dias, né? Não é fácil. Viagens também, agora tem toda essa questão da logística, vai ser uma logística diferente, né? Para nós e para os times também que vão vir aqui jogar contra nós, mas sem dúvidas é um algo a mais essa situação toda de levar para dentro do campo, porque eu quero levar alegria para esse povo tão sofrido, esse povo que está passando por dias tão complicados, e eu tenho certeza que a gente vai sair dessa situação, eu tenho certeza que a gente vai colocar o Internacional no lugar onde ele deveria estar. A gente sabe da nossa responsabilidade, a gente também não é fácil você lidar com tudo isso, você saber que o time está nessa situação e que você precisa fazer com que as coisas aconteçam, todo esse cenário acontecendo,
Que, como você falou, não tem como esquecer, porque é o que já está acontecendo. Na mídia já está, o Rio Grande do Sul já está aquele auê todo que estava, né, Valéria? Mas tem muita coisa ainda pela frente, muita coisa. Muitas pessoas nem voltaram para casa ainda, muitas pessoas nem conseguiram acessar a sua casa ainda novamente. Então tem muita coisa pela frente, então essa situação toda é um algo a mais para eu poder entrar dentro de campo. Eu falo isso por mim, mas o grupo também está focado nisso, de trazer alegria para esse povo e tirar o Inter dessa situação e colocar onde ele deveria estar desde o início do campeonato. E também, né, Roberta, falando dessa parte do dentro de campo, né? Vocês ficaram mais de um mês ali sem jogar, né? E a gente fala muito isso de os outros times estavam jogando normalmente e tem um ritmo maior de jogo até do que Grêmio e Inter para essa retomada do Brasileirão. Mas queria te perguntar a respeito disso, qual que é o impacto também, né, de vocês estarem ali só se preparando para enfrentar adversários que já estão numa rodagem mesmo, né? Já vem de uma sequência de partidas. Carol, é a superação, mais uma vez, né? Vai ser a superação nossa. A gente sabe o quanto que a falta de ritmo de jogo, né, é importante, e os times, né, continuaram jogando. E nós, né, como o Grêmio, tivemos esse episódio aqui no Rio Grande do Sul e tivemos essa parada aqui dos jogos. Mas a gente continuou trabalhando muito forte, a gente vem trabalhando muito forte e a gente precisa fazer acontecer. A superação de trazer alegria para esse povo, a superação de colocar o Internacional no lugar onde ele deve estar, a superação de vencer essa falta de jogos que nós não tivemos, essa falta de ritmo, e colocar dentro de campo toda a nossa vontade e garra para a gente sair dessa situação e reverter tudo isso, independente do que está acontecendo ou não, que se nós ficamos um mês sem jogar ou não, a gente precisa fazer acontecer. E já começa por domingo, né, em busca dessa primeira vitória nossa no campeonato, essa reestreia no campeonato, que eu tenho certeza que a partir de domingo vai ser uma nova história do Internacional nessa temporada, e junto com ela trazer alegria para o povo do Rio Grande do Sul. No meio desse turbilhão todo, né, a gente teve também a chegada do Jorge Barcelos, né, o Inter teve algumas trocas também, né, nesse período, em comparação à temporada passada, já nessa temporada também, teve essa troca de treinadores e, querendo ou não, teve agora algum tempo, né, claro que não deu para ser aproveitado da maneira que se esperava e nem se queria se aproveitar dessa forma esse período por conta da tragédia. Mas, Roberta, o quanto que vocês estão conseguindo se adaptar também em relação ao modelo de jogo do Jorge Barcelos? Se esse período também ajudou a vocês também a entenderem um pouco mais do que ele quer propor para o time, quanto que isso também pode ajudar, esse tempo pode ajudar de fato vocês nessa retomada do Campeonato Brasileiro? Eu trabalhei com o Jorge, né, há uns 6 anos atrás, eu trabalhei com ele no Kinderman, então eu já conhecia um pouquinho do trabalho dele, né, mas a adaptação vem sendo muito boa. Ele é um cara muito experiente, né, o Jorge é um treinador muito experiente no futebol feminino, então ele consegue deixar muito claro, né, muito transparente o modelo de jogo que ele quer, e é um cara que veio com muito desejo, né, de trabalhar, de ajudar, de organizar as coisas, né, de colocar o time no caminho da vitória. Então a adaptação vem sendo muito boa. Esses dias que nós tivemos, né, de treinamento, como eu te falei, o clube tentou dar as melhores condições dentro daquilo que nós tínhamos, a realidade que nós tínhamos aqui na região, né? Então também foi importante para que ele pudesse colocar mais algumas coisas em prática, deixar um pouco mais claro para todo mundo, né? A gente também teve a chegada da Gabi, né, nesse caminho aí, então também uma menina que, né, com esse tempo também conseguiu já se adaptar rapidamente com a gente aqui, tenho certeza que vai nos ajudar muito. Então, assim, tiveram os pontos negativos com tudo isso que vem acontecendo, e a gente está tentando olhar para as coisas boas, e eu tenho certeza que no domingo a gente vai fazer um grande jogo. E vocês voltam, né, Roberta? A gente até conversou sobre isso com o César na semana passada, com confrontos contra adversários que estão ali lutando também, né, para sair da zona de rebaixamento ou para não entrar, que é o caso do Botafogo também. Tem um peso ainda maior esses confrontos, né? E eu queria perguntar pra ti como é que é a avaliação de vocês como elenco. O César chegou a comentar com a gente que depois dessas partidas, sim, que daí a gente poderia dizer quais seriam
a luta do Inter, né? Qual seria a luta do Inter nessa sequência de Brasileirão? Porque aí recuperaria algumas partidas atrasadas. Mas eu queria te perguntar se tem um peso maior mesmo, né? Por ser adversários que estão ali lutando diretamente pelo mesmo objetivo neste momento, né, do Inter. Eu acho que foi a nossa. Estamos tentando reconectar você. A RBS não pagou a internet. Isso acho que acaba dando um pouco mais de tranquilidade Roberta, no trabalho. Oi? Tu consegue começar de novo, por favor? Que caiu pra nós. A gente não ouviu o início. Opa! Ah, tá. Eu falei que a gente está tentando pensar. Estão me ouvindo bem agora? A gente está tentando pensar assim, jogo por jogo. A gente sabe da responsabilidade, a gente sabe que são adversários diretos, né, para sair da zona de rebaixamento, mas o nosso pensamento também, o nosso objetivo é classificação. A gente sabe que é possível, só depende de nós. A gente está pensando no primeiro jogo agora no domingo, Atlético Mineiro, depois a gente pensa no Kinderman, a gente pensa no Botafogo, mas até para tentar deixar um pouco as coisas leves, né? A gente sabe que está no meio de um turbilhão de coisas acontecendo em relação à nossa situação no campeonato, as questões que estão acontecendo aqui no estado. Então a gente está tentando pensar jogo por jogo e sem dúvida o objetivo maior que nós temos hoje é buscar a classificação, porque a gente sabe que é muito possível e eu acredito muito nisso pela força do nosso elenco, pela estrutura que o clube nos dá, e eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima, mas é pensar jogo por jogo para não deixar as coisas mais pesadas do que já estão, né? Então é pensar jogo por jogo e eu tenho certeza que a gente vai encontrar o caminho da vitória. Acredito que no meio de tanta coisa, né, que tem que se pensar, da questão tática, da questão técnica, Roberta, também tem um ponto que a gente tem falado muito, que é a questão mental. E no ano passado tu deu um depoimento muito forte em relação a isso, em relação à importância também, né, de se cuidar da saúde mental. Foi bem naquele período da Copa Libertadores. E eu queria te ouvir justamente sobre isso, né, o quanto que isso também pesa, né, e a gente sabe que o Inter tem uma profissional também tá trabalhando isso com vocês, para justamente nesse momento, né, você acabou de citar, tem a pressão por resultados, pela questão da tabela de classificação, mas ao mesmo tempo tem a pressão pelo entorno de vocês, né, de conviver com tudo isso, né, de ter ajudado as pessoas, de saber isso realmente na pele, né, para ver o que está acontecendo, ninguém está acompanhando isso de longe, mas ao mesmo tempo, né, tem que agora responder, de certa forma, dentro de campo, quanto que a questão mental é importante também nesse processo. Eu digo que a questão mental é o pilar de tudo, né? Como você falou, né, ano passado eu tive a honra, né, de poder ter conversado um pouquinho com a Conmebol, né, sobre uma situação que eu passei. E eu, né, há muitos anos, né, eu tenho esse acompanhamento, né? Eu falo para minha terapeuta que eu não largo ela por nada, né? Eu largo tudo, mas não largo ela. E sem dúvida agora também ela foi e está sendo muito crucial nesse período, porque, como eu falei para você, não tem como a gente não se envolver, não tem como você não se emocionar, não, como eu te falei, eu estava numa crise meio que existencial também de chegar em casa e, por que eu tenho uma cama quente e a pessoa lá não tem mais? Então ela foi e como em outros momentos da minha vida também é muito importante, o clube, né, agora também tem essa profissional que é muito importante. Então, o mental é o pilar de tudo, né? A gente precisa estar com a cabeça boa, a gente precisa estar com as coisas alinhadas para fazer acontecer dentro do campo. Como você falou, são muitas coisas, né? A gente está vivendo um cenário com um turbilhão de coisas, muitas coisas que muitas de nós nunca vivenciamos, coisas parecidas com essa, né? Então, é fundamental e eu sempre falo, né? Tento dar conselho para as meninas, para quem, né, é mais próximo a mim, procura essa ajuda porque é importante, ou se agora tenha, né, a gente tem essa profissional dentro do clube, procura ela também, conversa sobre isso. Muitas vezes a gente acha que é besteira, eu não vou falar sobre isso porque é besteira. Não, é super importante, visando tudo que nós estamos passando, né, tanta coisa passando nesse momento aqui que nós temos que administrar e, como você falou, a gente precisa fazer acontecer, a gente precisa entrar em campo, a gente precisa ter um bom desempenho para a gente conseguir a vitória e sair dessa situação.
E é uma coisa que a gente vem falando bastante aqui no Resenha, né? Desde as últimas temporadas, né? Sobre a saúde mental. E a gente conversa com algumas meninas, né? Até algumas meninas mais novas, como a Marisanella, que foi uma atleta que a gente falou muito a respeito de saúde mental aqui E da no Resenha. estrutura que tem em outros E clubes da também. estrutura, exatamente. Como isso também ajuda, né? Ampara em outros âmbitos, porque a gente fala muito da parte física e de como as atletas estão fisicamente. E às vezes deixa-se essa parte um pouco de lado, né? Mas é uma coisa que a gente falou ano passado também, no final da temporada e no outro ano também, quando as Gurias Coloradas acabaram vice-campeãs do Brasileirão, do fator anímico também, né? E eu queria te perguntar a respeito disso também, né, Roberta? Tem-se sempre uma expectativa muito grande a respeito do Inter, pelo que vem fazendo nas últimas temporadas, por ter disputado a Libertadores e feito uma boa campanha, por ter sido vice-campeão do Brasileirão também. Se fica também essa pressão também num momento que não é muito bom dentro de campo, que o Inter estava ali na parte de baixo, como lidar também, né, com isso, para não se deixar tomar também, né, por essa pressão negativa nesse sentido. Exato, Carol. Todas nós sabemos da dimensão do internacional, né, no ambiente do futebol feminino. O quanto que o clube nos últimos anos vem conquistando o seu espaço, né? Como você falou, né, do vice-campeonato brasileiro, o ano passado, a nossa temporada. E a gente sabe que o início da nossa temporada não foi o que nós imaginávamos, o que nós queríamos, sem dúvida. Mas a gente sabe também que depende só de nós para que isso mude, para que a gente possa reverter essa situação num campeonato que a gente sabe que seria a edição mais difícil de todos os tempos, e é o que está acontecendo, né? Um campeonato extremamente difícil, os jogos são decididos em detalhes, e mais uma vez, né, a parte mental faz toda a diferença de você manter a concentração, o foco do primeiro ao último minuto do jogo. Mas a gente tem noção, a gente sabe que só nós podemos sair dessa situação, e a gente está muito ciente disso, que o grupo está fechado em relação a isso. Aí agora a gente teve esse episódio, né, dessa tragédia que aconteceu aqui no estado, então eu tenho certeza que tudo isso a gente tá tentando trazer para um lado positivo, para que a gente possa colocar toda essa energia, toda essa força, toda essa garra dentro de campo, para que a gente possa tirar o time dessa situação e colocar, como eu te falei, o Internacional no lugar onde deveria estar desde o início do campeonato. Acho que até dentro disso, Roberta, qual a avaliação, assim, um pouco mais interna, e claro, do que tu puder também falar sobre isso, mas... De bastidores, né? A gente gosta muito, mas às vezes não dá para revelar e tá tudo certo, a gente respeita. Mas no sentido de o que não é questão de o que não deu certo, até pode ser um pouco isso, mas o que faltou nesses jogos, assim, até aqui, né? Que o Inter não conseguiu somar tantos pontos. A gente até comentou, e aí vou falar uma análise nossa, das chances que não foram convertidas, o que é uma coisa óbvia, que você precisa fazer o gol. Em alguns jogos... Sair na frente, né? Em alguns jogos que a gente percebeu que o Inter tinha um amplo domínio, criava chances, mas daí que faltava aquele último passe, era o arremate que não saía daquela forma. Alguns adversários que o Inter não conseguiu vencer, e aí vinham, por exemplo, né, da zona da Série A2 do ano passado. Até o nervosismo o mesmo, nervosismo, né? também. De decidir. O que vocês conversaram? E claro, tem uma troca de treinador, como a gente já conversou, mas o que vocês têm conversado em relação a toda essa situação e o que ainda não deu certo de fato? Como você falou, eu acho que é fazer o gol, né? A gente conversou muito sobre isso, porque é óbvio que a gente, e aí, o que está acontecendo? O que está faltando? O que nós precisamos melhorar? Mas como você falou, nos jogos a gente criou. Uma coisa é o Internacional, nós entramos em campo e nós não tivemos chance, a gente não criou, mas a gente criou, a gente teve muitas oportunidades. Se você for pegar as estatísticas, foi um dos times que mais teve chances de gol. Então, o que faltou mesmo foi o gol, né? Da bola entrada, das coisas acontecerem. Então, o que nós conversamos, o que a gente conversa diariamente, o que a gente tenta colocar no clima diário ali de treinamento, é que as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. A gente trabalha pra caramba, Valéria. A gente é um grupo assim que trabalhador pra caramba. O Internacional dá uma estrutura muito boa para a gente no dia a dia. E se você me falar que dentro de campo faltou entrega nossa, não faltou em nenhum momento. Até porque se tivesse isso, com certeza nós iríamos nos cobrar muito em relação a isso, né?
Mas assim, todo mundo se entregando, todo mundo trabalhando, todo mundo querendo, só que o futebol cara, o futebol é danado demais, né? O futebol, ele te leva assim, ele te leva à loucura, ele te leva à alegria, ele te leva à tristeza, né? Tem dia que a bola entra, tem dia que a bola não entra, tem temporada que você chuta de calcanhar e você faz o gol, tem temporada que você tá embaixo do gol e você erra. Então, assim, é saber administrar todas essas fases e saber que isso vai passar e que a gente precisa continuar trabalhando, que a gente precisa continuar criando, só que agora tem um pouquinho mais do refino, da finalização, e que a bola vai entrar. Eu tenho certeza que essa nossa retomada vai ser muito diferente do que foi os jogos antes dessa tragédia, antes dessa parada que nós tivemos. E eu tenho certeza que a gente vai voltar para o caminho, a gente vai fazer gol, a gente vai sair com as vitórias, que é o que nós merecemos e o que a gente trabalha diariamente, um grupo muito trabalhador. Mais uma vez vou ressaltar isso. Né? As pessoas, a comissão técnica também, a diretoria, não mede esforço para tentar buscar as melhores condições dentro daquilo que eles podem também, para que a gente possa ter um dia a dia de trabalho tranquilo, um dia a dia de trabalho com todas as ferramentas disponíveis e nós atletas, né, como eu te falei, nunca teve corpo mole ou meninas que deixaram de correr, não, a gente sempre correu pra caramba, a gente sempre se dedicou pra caramba, só que as coisas não estavam acontecendo, os gols não estavam saindo. Então, eu tenho certeza que a gente vai, com essa retomada, a gente vai encontrar o caminho novamente das vitórias, a gente vai sair dessa situação. E até queria perguntar, Roberta, tu falou ali antes sobre objetivo de classificação também, o César chegou a comentar isso com a gente no último episódio do Resenha, o Barcelos também postou alguma coisa a respeito disso nas redes sociais. Eu queria te perguntar, qual que é a pontuação que vocês almejam nesse restante de competição, né? Se eu não me engano, são 24 pontos, fiz de cabeça aqui rapidinho, em disputa ainda. Eu não vou, eu deixo contigo que é a nossa especialista em números. Acho que é 24. Mas não sei se vocês têm, e se tu pode nos contar também, né? O que vocês vislumbram, assim, de pontuação nessa sequência para poder entrar na zona de classificação e se classificar os matas? Pontuação é ganhar todos os jogos, né, Carol? Como eu te falei, é possível, a gente precisa ganhar todos os jogos, são 3 pontos em todos os jogos que nós temos pela frente agora, e para que a gente possa buscar essa classificação, como eu te falei, só depende de nós podemos, né, e o time quer muito isso, o time acredita nisso, a diretoria acredita nisso, a comissão técnica acredita nisso, e pensar passo a passo e entender que cada jogo é uma final e cada jogo nós precisamos sair com os 3 pontos, porque nós temos esse objetivo maior, que sim é a classificação, um lugar onde o Inter merece estar, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso aí no final dessa primeira fase. O Inter vai estar lá na disputa por essa classificação e vai estar classificado para a próxima fase. Até falando um pouco mais, Roberta, sobre campeonato brasileiro, você comentou, né, e a gente tinha toda essa expectativa, né, é a edição mais competitiva da história, cada ano a gente tem projetado muito isso. Cada ano a gente fala a mesma coisa, cada ano a gente fala a mesma coisa. O que é uma questão positiva, porque é um cenário de evolução. Quer dizer que os clubes também estão investindo, né? Perfeito. Mas até para ouvir de quem está dentro de campo mesmo e vendo isso mais de perto, o que vocês têm observado mais, né? O que deu para observar mais em relação a essa edição do Campeonato Brasileiro? A gente tem acompanhado, né, os clubes de camisa investindo, a gente tem ainda algumas situações, né, de clubes que têm esse peso, mas que Atlético não investem. Mineiro. Tem algumas situações, mas o que vocês têm, assim, o que dá para colocar mesmo de maior investimento é a questão tática, que tem evoluído, as jogadoras estão mais preparadas até fisicamente, que eu acho que é uma questão importante. O que vocês têm visto mais dentro de campo? Eu acho que é um todo, né? Como eu já estou aí há algum tempinho no futebol, né? E já vivenciei algumas edições do Campeonato Brasileiro também, e por conhecer muitas jogadoras, por conhecer muitos clubes. Então, assim, eu não tinha dúvidas que esse ano seria muito mais equilibrado que foi ano passado, até porque, como você falou, hoje existe todo o investimento dos clubes. Então, se antes existia um clube X que investia tal valor, hoje você tem outros clubes que também estão investindo esse valor. Então, você, jogador que está no clube, talvez, né, venha uma proposta que te atrai, você vai para outro lugar. Eu acho que está acontecendo muito isso. Hoje as jogadoras, né, todos os times estão investindo, né, dentro dos seus orçamentos, com as suas proporções,
Mas, assim, tá espalhando muito, né? E aí também tem a vinda das jogadoras estrangeiras, né? Você vê muitas meninas, né? A gente tem mesmo aqui a própria Belém, né? Uma menina que, né, um baita potencial, que, né, uma contratação no ano passado, né, foi uma das nossas maiores jogadoras, né, no nosso elenco, e outras eu não sei, mas eu acho que todos os times devem ter alguma estrangeira. Não sei se estou falando alguma besteira aqui, mas Não, eu acho que acho que praticamente todos, né? praticamente todos os times têm alguma estrangeira. Eu acho bacana também isso, né? Você trazer esse mercado também da América para cá, meninas da base também, né? Como aqui o Internacional tem esse trabalho com a base, né? Você dá oportunidade para essas meninas já começarem a vivenciar o que é um campeonato brasileiro profissional, de estar inserida no dia a dia, de ter esse amadurecimento, dessa preparação, essa transição para continuar aqui no clube ou para ir para outro lugar também, mas já sabendo como é essa questão profissional, essa questão adulta. Então, eu vejo assim, eu fico muito feliz por já estar muitos anos dentro do futebol e coisas que eu sonhava 5, 6 anos atrás estão acontecendo e que meninas, né, tantas jogadoras que já passaram pelo futebol, que não desistiram dos sonhos, não desistiram, que sofreram pra caramba, como eu também sofri algumas coisas, mas em relação a outras jogadoras sofreram muito mais, e que foi necessário, e hoje nós estamos vivendo tudo isso graças a ela, e eu sempre falo que eu sou muito grata a todas as meninas, todas as jogadoras, né, das antigas, que são das gerações anteriores à minha, que mesmo com todas as dificuldades continuaram, e que se hoje nós estamos vivendo tudo isso é devido a elas. Então eu fico muito feliz de ver todo esse cenário do futebol feminino brasileiro, porque eu só vejo agora passos para frente, eu não vejo mais o futebol feminino brasileiro estacionado, agora vai ter a Copa do Mundo aqui, né? Fiquei muito feliz com isso também. Eu tenho certeza que vai ajudar cada vez mais a alavancar o futebol para as pessoas irem para o estádio, para realmente o futebol feminino virar uma cultura aqui no Brasil. E que assim, não é nenhuma novidade para mim, eu tinha certeza que seria um campeonato muito difícil esse ano, por essa, como eu te falei, essa questão das meninas, né, essa distribuição, né, das meninas, de meninas que estavam em times com maior investimento, e aí vem um outro time e acaba né, atraindo essa menina e vai essa menina. Então, assim, acho que esse equilíbrio das equipes, né, e vem mostrando, né? E o futebol é aquela coisa, né? Você precisa estar concentrado, você precisa jogar, porque muitas vezes o último colocado ganha do primeiro, né? E você precisa estar concentrado, você precisa ter um elenco muito equilibrado para que as coisas possam acontecer. E principalmente ter essa questão mental, né? De ter esse equilíbrio para poder passar por todas as fases do jogo, né? Fora também de treinamento, de episódios como nós estamos passando aqui, que jamais, ninguém nunca imaginou vivenciar algo desse gênero, e você precisa administrar, você precisa seguir o teu trabalho, como agora vai retomar os jogos, e você precisa fazer acontecer dentro do campo, porque os resultados precisam aparecer, como você falou, e a gente sabe disso, que o nosso início de ano foi muito ruim, muito abaixo do que nós imaginávamos, e o que nós trabalhamos, o que nós treinamos, mas eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima, e no final da primeira fase aí o Internacional vai estar entre os 8 lá classificados. Roberta, lateral das Gurias Coloradas, conversando conosco. Muito obrigada por essa entrevista, muito obrigada por esse bate-papo. Nada mais que uma resenha, né? Não esquece daquela pergunta, né? Tem duas perguntas tradicionais, mas eu queria ressaltar também a importância desse depoimento, né? De quem participou, de quem também esteve na linha de frente e agora tem essa retomada. É um contexto novo para todo mundo, né, que está vivendo isso e, claro, toda a nossa solidariedade. E até para mudar um pouco esse clima, Roberta, a Carol lembrou bem, a gente tem duas perguntas que Estamos enferrujadas, né? Porque a gente ficou um período sem resenha. A gente deixou elas de lado durante esse período, justamente porque não era o momento, mas a gente já pode retomar isso com certeza. Que é o seguinte: quem é a Roberta na resenha do vestiário? E depois a gente vai apurar essa informação, só para deixar muito claro. E também quem é a mais resenha do vestiário do Internacional. A gente tem alguns nomes que sempre são indicados aqui por outras atletas, mas quero saber de ti. Cara, eu sou bem tranquila, assim, né? Eu chego, faço as minhas coisas, que eu tenho toda uma preparação, procuro estar sempre com o meu fone também com a minha música, né? As meninas que estão sempre com a caixa de som e colocam as músicas dela. Então, eu sou bem tranquila, procuro ficar focada, concentrada ali, falo bem pouco.
coloco as músicas que eu sempre gosto de escutar antes dos jogos, faço as minhas reflexões, faço os meus trabalhos. Então, eu sou bem tranquila, assim. O que eu sou, assim, aqui com vocês, eu sou no vestiário, acabo ficando no meu momento ali de concentração para que, se entrar jogando, eu já possa entrar muito concentrada, ou se eu estiver no banco, também me manter muito concentrada, que se precisar jogar 5 minutos, precisar jogar 25, precisar jogar 60 minutos, eu vou estar concentrada e vou entrar e dar o meu melhor e ajudar a equipe. Bom, e o nome do... eu quero saber o nome do vestiário também. Entregar as coleguinhas agora. Cara, o nome do vestiário, assim, geralmente são as meninas mais novas que já estão mais no pique delas dançam, né? A Goiás é uma que ela gosta também, às vezes ela tá com a música na caixinha, né? E aí, mas assim, senão é bem tranquilo, assim, as meninas estão da caixinha, porque de como eu acabo também ficando muito ali focada no meu ali, coloco meu fone e acabo não escutando muita coisa também, acabo fazendo as minhas coisas, vou pro meu cantinho, pego meu colchonete, as minhas coisas que eu faço ali, toda a minha preparação. Mas acho que a Goiás, ela gosta de colocar as músicas dela, com a caixinha de som. Então o nome da Goiás já foi citado em outras oportunidades, né? Vamos deixar anotado. Não é inédito. Não é inédito. Roberta, muito obrigada, viu, por esse bate-papo. Toda sorte para vocês também nessa retomada do Campeonato Brasileiro. A gente sempre torce aqui para as nossas equipes gaúchas, até porque com vocês em evidência a gente também cresce junto. Então, muito obrigada mais uma vez. Muito importante ouvir esse teu relato, né, de quem estava ali. São diversos aspectos que a gente tem falado muito, né? Não é questão só tática, não é questão técnica, mas tem outros aspectos, especialmente a saúde mental, que a gente tem falado muito, né? Mas sempre é importante ressaltar. E também a gente acompanhou nesse período, né, o que foi divulgado nas redes sociais, de o que vocês estavam fazendo também, de importante mesmo, de serviço social, de serviço voluntário, nesse momento em que o Rio Grande do Sul estava numa situação, está ainda, como tu também trouxe durante o episódio, em uma situação de calamidade mesmo, né, de tragédia. Então é muito bom ouvir também, né, além de acompanhar de longe, assim, mas ouvir também quem esteve ali ajudando e o teu relato, enfim, além do campo, né? Além das 4 linhas. Meninas, eu que agradeço pelo convite, né? Queria aqui também parabenizar vocês por esse trabalho. Esse foco no futebol feminino é muito importante para a modalidade, vocês sabem disso, vocês sabem toda a luta também que vocês tiveram e têm diariamente para poder falar, para poder trazer as informações, para poder levar essas informações também para além do estado, para o Brasil, enfim, para além também do Brasil, vocês sabem disso. Então, queria parabenizar vocês. Eu sei que é uma luta nossa dentro de campo, que a gente, né, somos jogadores, mas também é uma luta de vocês, jornalistas, vocês que trabalham na mídia, enfim, com qualquer meio de comunicação, ou que tentam fazer algum trabalho para que o futebol feminino possa chegar no maior número de pessoas possíveis. Então, quero agradecer aqui pelo convite. Contem comigo sempre que vocês... Tá ferrada, Roberta, tá ferrada. Essa frase não é bom falar pra gente. Contem comigo, contem comigo, alguma resenha, alguma coisa, vocês sabem disso, contem comigo e mais uma vez deixar aqui o meu carinho e parabenizar vocês pelo trabalho e espero que vocês possam continuar aí nessa trajetória e que coloquem cada vez mais o futebol feminino no computador, na televisão, no rádio, em qualquer lugar que possa chegar cada vez mais no maior número possível de pessoas. Muito obrigada. A próxima é presencial. A próxima é o cafezinho vai ficar na conta da Carol. Beleza. Obrigada, Roberta. Com muita coisa. Pode deixar. Grande abraço. Beleza. Muito obrigada. Valeu, obrigado, meninas. Tchau, tchau. Bom, a gente ouviu, portanto, a Roberta, lateral das Gurias Coloradas. No domingo, tem essa retomada no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Inter e Atlético Mineiro, às 5 horas da tarde, no Sesc aqui em Porto Alegre. Então, oportunidade também para o torcedor poder acompanhar as Gurias Coloradas. A gente já falou da situação na tabela, que não está legal para o Inter, está na zona do rebaixamento. Mas ainda tem as rodadas atrasadas para essa recuperação. Jogos, né? 8 jogos. O Inter tem 4 pendentes, que foram adiados, e 4 para terminar o campeonato. E o Grêmio são 7. Né? O Grêmio são 7. O número não é assim o nosso forte. Não é o nosso forte, mas primeiro que quando a gente fala, né, dessa retomada tem diversos aspectos, né? E claro que a gente está colocando aqui, olha, dá para buscar. Mas eu acho que o contexto ele mudou muito, né? Tem a questão
tática, tem a questão técnica, né, que as atletas ficaram sem atuar, a logística vai mudar e aí é um prejuízo não só para a dupla Grenal, no que a gente está falando aqui, especialmente da série principal do Brasileiro, mas para quem vai vir atuar também no Rio Grande do Sul, já que não tem à disposição o aeroporto Salgado Filho, então a CBF até montou uma logística muito mais terrestre, né? Para quem saiu aqui, por exemplo, o caso do Grêmio que a gente vai falar na sequência, saiu de Canoas, foi até Florianópolis, de Florianópolis foi até o Rio de Janeiro, então é uma outra questão, mas eu acho que tem chances, mas é como a Roberta comentou, né? A bola especialmente precisa entrar, né? Eu acho que o Inter especialmente precisa vencer, se quiser classificar, precisa vencer esses 3 próximos jogos que tem. Contra adversários que têm uma competitividade maior. Claro que vão ser jogos, vai pegar fogo, né, nessas partidas. Atlético Mineiro é um time que já tá virtualmente rebaixado, se não tá matematicamente ainda, já tá virtualmente rebaixado. Depois pega o Avaí Kinderman, que vem algumas temporadas, né, a gente fala bastante isso, desde que o seu Salésio acabou falecendo, o futebol feminino do Avaí Kinderman decaiu um monte, né, não teve mais aquele brilho que tinha. E é uma pena, né? Porque foi referência, já disputou final de Campeonato Brasileiro. Então perdeu-se aquilo, né? Então é um time que vem algumas temporadas lutando ali pra não cair. Mudou muito, né, o cenário do Avaí Kinderman que tinha antes com o seu Salésio, trabalhando ali na linha de frente do futebol feminino pro que a gente tem hoje. E depois o Botafogo, que é uma equipe que, na minha opinião, até falei isso no primeiro resenha que a gente gravou aqui, era um time que surpreenderia, porque vinha fazendo bons jogos no estadual e tem muitas peças, tem muitas meninas, destaques da base mesmo, né? Mas depois que o Barcelos saiu, pra mim não só os resultados, mas as atuações do Botafogo também decaíram um monte. Então eu acho que é um time que vai lutar muito ali para não cair. Então eu acho que o Inter, se vencer essas 3 partidas que tem agora na sequência, aí a gente pode começar a falar realmente começar a sonhar que vai classificar, sabe? Até rapidamente dá pra gente falar um pouquinho aqui sobre essa relação de jogos do Inter. Bom, tem o Atlético Mineiro, depois joga fora contra o Avaí Kinderman, depois joga fora também contra o Botafogo, aí tem uma sequência em casa de 3 jogos. São Paulo, Ferroviária e Bragantino. Dificílimos. É uma sequência bem complicada. Mas aí, e aí a sequência segue, né? Jogando fora de casa contra o Palmeiras, e aí depois volta a jogar em Porto Alegre contra o Santos. Então, os últimos jogos ali também vão... E aí a gente ouviu na semana passada o César Schunemann, vai dizer muito o que o Internacional vai buscar também na tabela. Exatamente. O Inter pega 3 adversários diretos no começo, depois pega adversários dificílimos, né? O Bragantino era um time que antes do campeonato se iniciar, não imaginávamos que estaria tão bem na competição. Foi e bateu, né? Exatamente. Fez um baita jogo contra a Ferroviária no meio da semana pelo Paulistão. Então podia ter vencido a Ferroviária, podia ter saído na frente, acabou perdendo por 1-0 só. Então é um time que é bom também, mesmo que no início do campeonato ninguém colocasse o Bragantino postulante a classificação e nem nada. Eu acho que o Inter tem 3 jogos que vão pegar fogo, depois pega adversários dificílimos que vão continuar lutando por posições melhores dentro da zona de classificação e fecha contra o Santos, que na minha opinião é um dos postulantes a rebaixamento e vai conquistar esse objetivo de disputar a Série A2 no ano que vem. Então, e aí tem um objetivo entre aspas, né? Acho que todo mundo entendeu. É um detalhe importante porque os times paulistas também estão envolvidos com a disputa do Paulistão. Então, de certa forma, claro que tem uma prioridade ali, prioridade para quem precisa melhorar a sua tabela, a sua posição na tabela de classificação, mas querendo ou não, são 2 competições e o Paulista é um dos estaduais mais competitivos, né, e que tem maior investimento. Eu acho, né? Nesse momento é o maior, né, e tem muito apoio da Federação Paulista, que inclusive serve de exemplo para todas as federações locais. Falando do Grêmio, o Grêmio volta a campo antes, né, já na sexta-feira contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, a partir das 9h30 da noite, no Luso Brasileiro. E o Grêmio que também depois tem uma sequência em casa contra o América Mineiro e o Cruzeiro, depois joga fora contra o Santos e Atlético Mineiro, vai receber ainda o Real Brasília e depois fecha essa primeira fase contra o São Paulo fora de casa. O Grêmio, antes dessa questão toda da tragédia aqui no Rio Grande do Sul, estava na zona de classificação, ainda chegou a perder aquela última rodada contra a Ferroviária, mas agora vai precisar também recuperar a pontuação, voltar à zona de classificação, e é um Grêmio que tenta melhorar o desempenho, até porque no ano passado nem sequer conseguiu avançar aos matas, e agora, claro, vive essa mesma situação muito parecida com o Internacional, até treinou menos, né, na comparação. Então, não pode treinar, né? Porque não pode treinar. Melhor, exato, acho que é uma melhor colocação, até porque a Ubra, o complexo da Ubra em Canoas, que é a sede das gurias, foi o principal ponto de abrigo na região. Mais de 6.000 pessoas chegaram, né, no complexo da Ubra, então toda aquela estrutura, a estrutura da academia. E as gurias também atuaram muito fortemente no voluntariado ali, né? também, né? A gente estava ali.
muito pelas redes sociais, fazendo de tudo um pouco, né? Indo no mercado, arrecadando donativos, fazendo sanduíche, arrumando kits. Então é um trabalho também que a gente viu muito do lado do Grêmio. Conversamos um pouco com a Roberta, mas vamos conversar também com alguma atleta do Tricolor para falar sobre essa linha de frente, né? Nesse momento de tragédia para o Rio Grande do Sul. O Grêmio não tem mais jogos fora do que o Inter, né? O Inter tem 3 jogos fora, vai fazer 2 em sequência e depois disputa o outro com o Palmeiras depois dos Jogos Olímpicos, se eu não estou enganada. Vai ser para agosto, né? Mas o Grêmio tem mais partidas fora, só que também já enfrentou adversários que são um pouco mais complexos também, né? As 2 equipes já duelaram com o Corinthians, mas o Grêmio também já enfrentou o Palmeiras, já enfrentou a Ferroviária. Então tem o São Paulo ainda, né, para disputar, mas dos adversários, os piores, entre aspas, assim, já enfrentou alguns, só que aí também tem essa logística, né, de ter que jogar fora de casa, tendo que passar por tudo isso, vai de ônibus até Florianópolis, daí pega um avião. Depois pega o avião, exato. E até não vai poder jogar em casa, né? Exatamente. O CTL Eldorado foi afetado lá em Eldorado do Sul, uma das cidades mais afetadas, inclusive aqui na região metropolitana. Então a alternativa vai ser o Sesc, mesmo local que o Internacional está mandando seus jogos. Aí a longo prazo nós vamos ter uma outra situação, que é o gramado do Sesc, que a gente já teve a troca de grama, mas teve muita chuva. Agora está voltando o sol, vai ter muitos jogos. O Sesc é o local onde as gurias coloradas treinam. Onde as gurias coloradas sub-20 e sub-17 treinam, onde o profissional do Inter joga e onde a base, o sub-20, joga também. Então, no inverno, vai ser bem complicado. E claro, né, a gente está colocando aqui diversos aspectos, porque tudo isso vai influenciar, sendo que o objetivo principal, pelo menos nessa primeira fase, é poder avançar os matas. E aí tem a questão do próprio chaveamento da primeira fase, né, em que nesse momento o Corinthians segue liderando seu aproveitamento sob o comando do Lucas Piscinato. E que, claro, na medida do possível, todo mundo tenta evitar o Corinthians, né, não ser aquela o último time, né, sendo classificado na 8ª posição, para não já no primeiro mata já bater com o Corinthians. Então é uma situação bem complicada mesmo. Mesmo que a torcida do Corinthians esteja acostumada com a régua altíssima, né? Foram muitas temporadas de Arthur Elias e com o Corinthians completamente imbatível, e a gente vê bastante cobrança mesmo, né, em relação ao trabalho do Lucas Piscinato, que é um trabalho que está se iniciando agora, com algumas peças novas também, a própria Eudmila, que já jogou no Grêmio e está no Corinthians nessa temporada, mas a gente sabe que o Corinthians, ele tá num nível, né, acima dos outros, tem um time titular e um time reserva, que são de níveis altíssimos. Atletas então de seleção, que a gente tem falado praticamente muito. a base da seleção brasileira, né? Então é um time dificílimo. Se a dupla Grenal pudesse evitar, eu acho que seria bom. Seria bom. Extremamente importante, eu diria. Então, a gente falou um pouco desse panorama. Tem o Juventude também, Carol, né, que já venceu no meio de semana, 5-0 sobre o Doce Mel, tá na zona de classificação. Tem mais esse compromisso também no final de semana lá na Bahia. E as gurias tiveram que fazer a mesma logística do Grêmio, né? Mesmo tendo o aeroporto em Caxias. É uma coisa ponto. que me tira um pouco de atenção, assim, por conta da CBF, né? Que a gente sabe que tem uma mão da CBF nisso. Por que as gurias gremistas não puderam embarcar na base aérea de Canoas? E por que o Juventude não embarcou em Caxias? Daí as 2 equipes tiveram que ir até Florianópolis de ônibus e de Florianópolis pegar um voo. O Juventude pegou um voo primeiro até São Paulo, para depois de São Paulo ir a Salvador, onde vai enfrentar o Bahia, na Fonte Nova, inclusive. Ia ser no Pituaçu, mas o Bahia pediu a troca de estádio, então vai disputar a partida no seu Fonte estádio Nova, principal. que há pouco recebeu a seleção. Importantíssimo. Então, é um negócio que me gera questionamentos, assim. Por que a CBF também não colabora, né? Por que não faz sua parte? Por que não ajuda? Enfim, mas o Juventude, que enfrentou o Doce Mel, venceu o Doce Mel por 5-0 e retomou a vice-liderança do Grupo A no Brasileirão Feminino A2. Então as gurias ainda têm 2 jogos a menos do que os adversários. Se vencerem o Bahia, já conquistam a classificação antecipada, com uma rodada a menos do que os outros times. Mas o Juventude, né, tá também... imagino que vai se classificar depois do Bahia, que é o adversário mais difícil, na minha opinião, assim, dessa Série A2. É um dos times que deve subir sem muita dificuldade. O Bahia da Lindsay Camila, que tem a Iane, ex-goleira da Ferroviária, como titular. Camille Loirão, ex-Inter, também no ataque. Então é um time forte, é um time bom. Acho que deve subir, acho que deve ser o confronto mais difícil também das gurias do Ju nessa primeira etapa do Brasileirão Feminino A2. Mas depois o Alviverde enfrenta o Misto e o Minas Brasília. Se vencer um dos 2 jogos, está classificado. Então imagino que não deva sofrer muito para avançar os mata-matas. Bom, e a gente tem ainda o Brasil de Farroupilha também, né, que segue tentando também, já está na fase de mata da Série A3, também buscando a sua classificação, quem sabe o acesso. E seria tão
importante que tivéssemos, né, os times também na Série A2 disputando e que dê tudo certo também para o Brasil de Farroupilha. Só pra gente fechar, a gente teve também a data FIFA agora, né? O Brasil venceu mais uma vez a Jamaica no segundo amistoso, 4-0. Os golzinhos que faltaram lá na Copa, sabe? Sabe aqueles gols? Eu até diria que, assim, é difícil não criar uma ilusão em relação ao desempenho que a seleção feminina possa ter nesta edição dos Jogos Olímpicos de Paris, né? Um 4-0, a Marta fazendo gols, né? Já tinha começado, jogou o primeiro jogo como titular e marcou 2, agora entrou no segundo tempo e fez mais 1. A Jennifer marcando gols também, então... Jennifer do Corinthians, né? Do Corinthians, Debinha. Então, primeiro que é uma concorrência bem acirrada, né? Em relação ao ataque da seleção, e eu tô falando isso muito por conta da Priscila, que acabou tendo uma lesão, não participou dessa data FIFA. Então, uma concorrência muito acirrada, especialmente ali para o ataque. O Arthur Elias vai levar muitas atacantes, até porque gosta disso, é a sua característica, esse jogo mais ofensivo. Graças a Deus. Mas é uma concorrência bem forte ali para a Priscila. Eu acho que o único setor, assim, que a gente não tem dúvida, até porque entender a cabeça do Arthur Elias e esperar uma escalação dele é bem complicado. Isso ele é imprevisível. É muito importante para quem vai acompanhar a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos. O Arthur Elias também tem os seus aspectos, né? A sua maneira de improvisar, os seus processos. Não tiro nenhum mérito do Arthur. Até porque dá certo, não tem né? como tirar. As invenções, entre aspas, dele verdade. vem dando certo. A própria Marisa no Corinthians, ela era volante aqui no Grêmio e ela virou zagueira. E vem jogando muito bem na zaga do Corinthians. Atenção, torcedor então, que fica aí criticando o seu técnico por algumas invenções, algumas adaptações. Calma. Mas é que tem alguns técnicos que precisam entender também que eles não são Arthur Elias. Que Arthur verdade. Elias é um a cada 10. É um bom ponto. Exatamente. Mas eu acho que, tirando essa brincadeirinha com o Arthur Elias, que gostamos muito, inclusive, queremos recebê-lo aqui no Resenha das Gurias. Inclusive, falamos que ele seria técnico da seleção brasileira. Quando ele vier aqui, vamos recuperar. Surpresa de zero pessoas. Fãs do futebol feminino. Mas eu acho que a única certeza, assim, se me dissessem, Carol, das 11 do Arthur Elias, diz quem vai ser titular nos Jogos Olímpicos. Eu diria a Lorena e mais 10. Porque o resto, Antônia também. Isso aí. Mas Antônia também. E as outras? Rafael também. Tá, e o resto? O resto é uma grande Duda questão. Sampaio, tá. Duda Sampaio. Acho que Duda Sampaio também. Bom, Duda Mas Sampaio... eu não sou capaz de montar um 11 aqui, inicial do Arthur Elias pra disputa dos Jogos Olímpicos. Tenho bastante dificuldade. Bem dificuldade. Quando a gente chega no ataque, eu já fico... Questão. Acho que a Adriana é titular nesse time também. Temos quantas, então? A gente conseguiu eleger 5, faltam 6. Eu diria que falta bastante coisa, Imagina, né? pra eleger as convocadas. Titular? Acho que não. Tu acha? Não sei. Tu acha que a Marta teria que jogar a próxima Copa? Isso vai ficar para um outro resenha. Isso vai ficar para um outro resenha das gurias, porque a gente tem muita coisa para debater. Até, senhoras e senhores, importante ressaltar, hein? A estreia já no dia 25 de julho. Então, é contagem regressiva, a gente tem feito isso, mas a estreia tá chegando, então no próximo mês também toda uma mobilização, né, do Resenha das Gurias, já vou adiantar por aqui, mas para dizer que essa estreia tá muito mais perto do que a gente possa imaginar. Já tô comprando a minha camisa nova da seleção, o nome daqui vai fazer o gol do ouro. Mas até para quem tá nos ouvindo e contextualizar melhor, assim, quem também ficou um pouco afastada do futebol, a Lorena foi mais uma vez convocada, e ela tem tudo para ser titular, e é um cenário até... Eu não vou dizer que é um cenário positivo, mas é para ver como o mundo gira, e não só gira, mas como capota, né? E às vezes de uma maneira não tão positiva. No ano passado, a Lorena vinha sendo a titular da Pia, né? E por conta de uma lesão ligamentar no joelho, ela ficou fora da Copa do Mundo. Nesse ano, a Lorena recuperou, e aí a Lelê, a gente tem goleira do muito Corinthians, azar no gol, muito azar no gol. Que era titular, né? E ainda foi antes do jogo da Supercopa aqui contra o Internacional no Beira-Rio. Vinha bem demais a Lelê. Lelê. Teve uma lesão durante um treinamento, né? No início da temporada, e acabou tendo o mesmo problema que a Lorena. E por conta disso, o tempo de recuperação, que ele é longo, é uma lesão extremamente grave no futebol, uma lesão ligamentar, ela vai ficar fora. E com isso, abriu essa brecha para a Lorena. Seria a nossa dupla de goleiras nos Jogos Olímpicos, Com Lorena certeza. e Lelê. Isso seria óbvio, cravado, sem dúvidas. Eu ia dizer, Só que uma briga bem boa, né? Ia ser uma briga ótima, né? Porque as duas estavam... A Lorena antes de lesionar e a Lelê antes de lesionar, as duas estavam num nível altíssimo. Então ia ser lindo demais ver elas disputando posição. Mas infelizmente a gente tem muita sorte, muita sorte, muito azar nessa posição. E é uma situação que, enfim, acontece. E o que eu queria destacar também é a importância do que o Arthur fez, assim, de dar confiança mesmo para a Lorena. A Lorena não tinha nem voltado a jogar no Grêmio, e ele chamou ela, né, trouxe ela novamente. Claro que ele precisa de uma jogadora, e todo mundo sabe que a Lorena já... E a gente até questionou isso, né? Falou, deu a resposta. O que viu o Arthur Elias, né? A Lorena
porque a Lorena não foi titular no Grêmio na primeira partida que foi contra o Corinthians. Nós até perguntamos a respeito disso pra Taissan, por que a Lorena não estava jogando, né? Mesmo assim, ela foi convocada e naquela partida em que ela defendeu 4 pênaltis, a gente falou, tá, tudo bem, Arthur Elias, você sempre esteve certo, não sei Essa por que Lorena. questionamos, né? Então voltou a Lorena do altíssimo nível que ela estava antes de se lesionar. E que bom, né? Porque a gente tem não só a valorização do futebol aqui do Rio Grande do Sul, mas de atletas que já mostraram muito, especialmente o caso da Lorena na seleção brasileira, que agora ela está voltando, foi titular no primeiro amistoso, a Natasha jogou esse segundo, mas acho que fica bem claro, né? A confiança que se tem com a Lorena, já mostrou muita coisa também, e é muito mérito essa convocação também dela. E olha, tem tudo mesmo, é como você colocou, Carol, para ser a titular do gol da seleção durante os Jogos Olímpicos de Paris. Dito muitas coisas. A gente tava com saudade de falar. A gente tava com saudade de falar, né? Mas agradecer mais uma vez para quem nos acompanhou aqui no Spotify, está nos acompanhando também. Tem outros episódios, é só buscar aí na nossa lista. E dizer que esse episódio vai estar disponível também logo no YouTube de GZH, porque a gente também está trazendo essa novidade para quem também vai nos acompanhar aqui pelo YouTube de GZH. E aproveitar para agradecer mais uma vez a parceria de KTO.com e também Trilegal. Apoiar o futebol feminino é Trilegal, e a Trilegal que também está com a gente nesta temporada do Resenha das Gurias. Carol Freitas, nós voltamos na próxima semana. Que vem. Beijo, né, Asgu?